Saudações, amigos! Aqui quem vos fala é Roberto Siqueira e esse é o primeiro e possivelmente pior podcast fera de mercado da história. Eu sou agente de investimentos, apaixonado pelo mercado financeiro, apaixonado por economia, conjunturas econômicas e coisas do tipo, e também apaixonado por podcast. Esse podcast vai falar sobre educação financeira, vai falar sobre investimentos, vai falar sobre economia, sobre o mercado financeiro em geral, de uma forma um pouco ortodoxa, digamos assim, falando para pessoas leigas no assunto ou pessoas interessadas no assunto, mas não para profissionais, e sim com a linguagem simples e fácil de se entender. Por que eu resolvi criar esse programa? Eu criei baseado no seguinte: me tornei um ouvinte de podcast há algum tempo atrás. Vou até fazer uma propaganda aqui agora, do pessoal que me influenciou. Inclusive até pude virar amigo de um deles, do Celso Shigami, o pessoal do podcast 45 Minutos, um podcast aqui do Recife. Eu sou de Recife, Pernambuco. Eu comecei a ouvir podcast por conta desse pessoal. Eles fazem um podcast falando sobre futebol pernambucano, essencialmente. Eles dizem que eles falam sobre futebol pernambucano e mal do Botafogo, coitado do Botafogo. Enfim, eu comecei a ouvir podcast por conta deles e o programa que já está aí há mais ou menos 2 anos, já tem cerca de 200 programas, eu acredito, formado por jornalistas aqui do Diário de Pernambuco. E eles começaram a falar sobre futebol, que é um assunto que eu gosto muito, falando sobre futebol no formato de podcast. E aí eu fui apresentado a esse modelo de podcast, passei a ouvir. Hoje eu escuto vários podcasts diferentes, eu escuto o Flávio Augusto e o GVcast. O Flávio Augusto é um grande empresário brasileiro, um cara que o conteúdo dele adiciona muito, recomendo demais. Escuto muito o Murilo Gun, que é fantástico, é um cara... criatividade, o conteúdo dele é muito bom, muito bem feito. Enfim, além de outros podcasts que eu poderia citar aqui. Por gostar muito do podcast, por achar ele um formato muito bom, eu resolvi criar um falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é o mercado financeiro, que é produtos de investimento, que é economia, porém de uma forma que não seja chata, né? Convenhamos que esses assuntos não são os assuntos mais legais da face da terra, ou pelo menos nem para todo mundo. Mas eu quero tratar eles de uma forma leve, tratar de uma forma que qualquer pessoa possa entender, possa participar e possa aprender um pouco mais sobre isso. A educação financeira é algo extremamente importante, eu acredito muito nisso. Então, até baseado no que o Murilo Gun fala, ele falou uma vez isso, que a melhor forma de se aprender é ensinando. Então não que eu seja nenhuma sumidade no assunto, mas eu vou tentar dividir aqui um pouco o meu conhecimento e discutir um pouco com vocês, com os ouvintes, com pessoas que participem desse programa, sobre esses temas que eu acho que são bem relevantes. Bom, o podcast vai funcionar, eu vou sempre estar gravando aqui, sempre conteúdos, enfim, falando de coisas que estão acontecendo, falando sobre, talvez, produtos financeiros, sobre investimento, vou falar um pouco sobre o que é a poupança, quais alternativas para ela, vamos falar sobre o mercado de ações com o tempo, enfim, várias outras opções que existem no mercado. Quero falar sobre o cenário econômico, coisas que estão acontecendo, para que às vezes a gente consiga decifrar o que de fato o William Bonner está querendo falar lá na manchete do Jornal Nacional, né, que às vezes a gente não sabe, não entende muito bem o que ele está falando. A ideia é essa, falar de uma linguagem simples, falar sobre mercado financeiro, carreiras às vezes, enfim, tem muita gente que se interessa e às vezes quer seguir carreira nesse mercado, é um assunto que a gente pode bater. E eu vou estar sempre gravando, eu vou tentar gravar aí talvez 2 a 3 programas por mês, eu acho que isso é bem suficiente, a gente vai gerar um conteúdo legal. É por aí que vai funcionar, essa que vai ser a nossa forma de trabalhar aqui no podcast Fera de Mercado. E por que Fera de Mercado, né? Talvez você esteja se perguntando. Eu quando comecei a trabalhar nesse mercado há um pouco mais de 4 anos atrás, eu trabalhava em uma empresa que tinham alguns colegas meus lá, alguns amigos, pessoal muito gente boa, e a gente brincava muito. A gente se divertia muito no trabalho, a gente brincava que a gente não ganhava dinheiro, mas a gente ganhava muito sorriso, muita alegria, a gente ria muito, brincava muito. Foi uma escola muito legal e a gente brincava muito uns com os outros, que sempre que tinha alguém que sabia muito sobre determinado assunto, ou não, mas imaginava que sabia falar sobre aquele assunto, a gente chamava ele de uma fera de mercado. Esse cara é uma fera de mercado. Uma fera de mercado
aqui em Pernambucano, em Recife, fez uma fera, a gente fala que é um cara que sabe muita coisa sobre tal assunto, mas aí tinha os dois lados, tinha o lado da brincadeira e o lado da verdade. Nem sempre a pessoa era de fato uma fera, mas talvez podia ser sim uma fera. Então, baseado nessa brincadeira que a gente teve, eu não pensei em um nome, não podia ter um nome diferente que não fosse podcast Fera de Mercado. Enfim, para descrever o que vai ser esse programa, o que vai ser esse conteúdo criado aqui nessa ferramenta que é o podcast. Então, galera, é isso. Sigam a gente aqui nas redes sociais, Face, Instagram, Twitter. Acompanhem a gente por SoundCloud. A gente vai estar em algumas outras plataformas, aplicativo de podcast que você pode baixar pelo Android, pelo iTunes também. A gente vai estar lá nesses aplicativos. No YouTube, tem um canal no YouTube, Podcast Fera de Mercado. Entra lá no Face também, Podcast Fera de Mercado, Instagram. Segue a gente, acompanha. Sempre que tiver programa novo, a gente vai estar postando. E sempre vai ter alguma discussão permanente, algumas postagens nas páginas. Sempre está sendo atualizado, sempre o conteúdo vai estar sendo produzido. E essa é a ideia, de que a gente crie um canal legal para discutir e para levar educação financeira de uma forma pouco ortodoxa a todo mundo. Valeu, galera. Eu sou Roberto Siqueira e esse foi o primeiro podcast Fera de Mercado da história. Até o próximo. Valeu, galera.